Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe o professor e advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Neves. Agora que está começando efetivamente o período eleitoral, a gente já passou aí hoje, 1º de agosto. Bom dia, Lucas, seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte de vocês, escuto vocês todas as manhãs. Muito coisa bom. boa. A gente fica feliz. Lucas, eu gostaria de começar falando, obviamente, dessa reforma meia boca, essa reforma política que a gente teve aí no Congresso e que havia uma expectativa de que ela tivesse um impacto grande nas eleições deste ano. Mas eu pergunto para o senhor, enquanto representante da categoria que trabalha com uma lei, né, a letra da lei mesmo, a legislação, essa reforma ela realmente vai ter uma mudança muito efetiva para quem trabalha com o direito eleitoral esse ano? Olha, na verdade, para quem trabalha com direito eleitoral como advogado, eu acredito que ela vai gerar mais possibilidade de trabalho, porque ela burocratiza muito, ela traz vedações nem sempre razoáveis, né? E quando se aprovou essa chamada mini-reforma, nós da área eleitoral, nós até criamos uma expressão em tom de brincadeira que foi o seguinte: a montanha pariu um rato. Isso é um ditado oriental. Ou seja, eles fizeram muito barulho para mudar, na verdade, muito pouca coisa. E a visão que eu tenho, e assim, é uma visão que pode ser que nem todos concordem, eu acho que o direito eleitoral brasileiro, ele tem vedação de mais e fiscalização de menos. Então não adianta você criar esse monte de vedações, você acaba prejudicando o próprio eleitor, porque a partir do momento que você limita a possibilidade de propaganda, você está prejudicando o eleitor. Ele não vai ter condição de conhecer os candidatos para saber em quem ele deveria votar. A visão que eu tenho é que esse tipo de reforma tímida e às vezes até mal direcionada beneficia quem já tem mandato. É interessante essa visão, Lucas, porque a gente recebeu representantes do TRE recentemente aqui, até para prestar serviço para o candidato, pré-candidato, para o eleitor também. E foi o Diogo Cruvinel, que é um dos técnicos mais reconhecidos lá dentro do TRE, que apresentou essa mesma visão sua, de que a dificuldade até para que haja uma publicidade mais efetiva com essa mini-reforma eleitoral que foi feita, meia boca, como bem classificou a Delma, diminui a possibilidade de escolha por parte do eleitor. De maneira geral, o que é permitido fazer já a partir do momento que a campanha começar em termos de publicidade, e onde é que de repente antigamente os candidatos faziam publicidade e agora não podem mais e podem ser pegos, e aí vale mais do que nunca o alerta? A verdade é que a gente tem uma mudança que está vigendo nessas eleições pela primeira vez em âmbito nacional e estadual, que já existiu nas últimas eleições, que é a chamada pré-campanha, né? Houve uma campanha disfarçada cá para nós, né? Exatamente, principalmente com o entendimento recente do TSE de que a única coisa que não pode é pedir voto. Então, assim, acho que o legislador criou isso e o TSE permitiu essa flexibilização por causa da redução do tempo de campanha, né? O tempo de campanha agora foi reduzido para 35 dias. E aí, para não dizer que restringiram a campanha eleitoral, permitiram a pré-campanha. E aí o TSE tem sedimentado uma jurisprudência no sentido de que nessa pré-campanha o que não se pode fazer é pedir voto. Mas, no mais, né, apresentar projetos como pré-candidato é possível. Eu sou a favor de que o eleitor tem direito ao máximo de informação que ele puder, né, e restringir a propaganda importaria nisso. Mas o momento que nós estamos atravessando agora é um momento de propaganda intrapartidária, né? Dia 5 agora acaba o prazo para a realização das convenções, e o momento que nós estamos atravessando é um momento de pré-campanha, principalmente em redes sociais, em meios de comunicação, e os pré-candidatos estão fazendo propaganda dentro dos seus partidos para que eles sejam aprovados em convenção, para que seja feito o pedido do registro de candidatura. Então, assim, neste momento ainda não é possível a propaganda eleitoral, né? A propaganda eleitoral ela só vai ser possível dentro do prazo fixado na legislação e, obviamente, depois que os partidos e coligações aprovados nessas convenções que estão acontecendo encaminharem os pedidos de registro à Justiça Eleitoral. Então, assim, o momento ainda não é de propaganda eleitoral, o momento é de propaganda intrapartidária, né? As vedações
que eu entendo que são significativas, elas não vieram com essa nova reforma. Elas já existiam antes. Por exemplo, quando se veda e se limita à propaganda institucional, né? Porque a propaganda institucional é aquela feita por órgãos e entidades do governo e que, obviamente, acabam beneficiando quem tem mandato e quem está, vamos dizer assim, dirigindo a máquina pública, né? Lucas, nessa questão da propaganda e com essas vedações todas, a gente viu esse fenômeno da internet crescer mais ainda, né? Sim. E a política de gênero já existe há muito tempo, mas ela ganha mais força agora com esse surgimento desses coletivos, principalmente de mulheres. As mulheres estão tentando cada vez mais participarem da política. Isso tem, por exemplo, exigido mais dos advogados que trabalham com o direito eleitoral. E em relação à reforma esse ano, ela teve alguma mudança significativa no que tange à política de gênero? Olha, na verdade, vamos falar da questão da internet, né? A internet, ela virou o campo mais amplo que você pode imaginar dentro da política e da propaganda eleitoral. E não há restrição quase nenhuma às informações que são divulgadas em redes sociais, né? Então, assim, como não há esse tipo de restrição, é possível que todas as minorias e todas vamos dizer assim, não só em relação a gênero, né, mas em relação à classe social e tudo, que todas as minorias tenham espaço amplo para se manifestar. Então, eu entendo que a importância das redes sociais e da internet é muito grande, vai ser decisiva no resultado dos pleitos. Tanto é que o TSE montou uma brigada anti-fake news, porque numa campanha curta, a gente sabe que a fake news ela pode ter um efeito devastador, né? Porque você não tem tempo, às vezes, de desmentir uma fake news que seja bem distribuída e bem divulgada. Mas a questão é essa. A importância da internet e das redes sociais é que realmente esses assuntos relativos a gênero, que são muito importantes e que têm que ter espaço na política, eles são divulgados de maneira mais ampla, porque a gente sabe que os meios de comunicação em massa às vezes evitam tocar nesses temas polêmicos e o próprio Congresso Nacional também evita esse debate porque temos bancadas muito conservadoras ali, né? Então, a importância das redes sociais e da internet em geral é justamente dar voz às minorias. Eu acho muito importante nesse sentido. E as redes sociais vão ter, sim, isso é conclusão de todo mundo que trabalha na área eleitoral, elas vão ter muito impacto significativo nessas eleições de 2018. Que são... Que eu já ouvi de um cientista político entrevistado por vocês aqui, não me recordo o nome, que as eleições de 2018 serão tão imprevisíveis quanto foram as de 89. Né? A gente tem essa visão e não foi só um, não. A gente ouviu pelo menos uns 2 ou 3 cientistas políticos que a gente vira e mexe ouve aqui falarem isso. Você até citou, Lucas, essa questão das fake news e aproveitando mais do que nunca para reforçar e para convidar o nosso ouvinte, que também é internauta, que é leitor do jornal O Tempo também, que a gente criou uma agência de checagem de fatos sobre as notícias que saem aí, que são veiculadas nesse período eleitoral. Então você pode conferir o resultado desse trabalho, dessa agência de checagem criada por nós, sempre no Manhã Super, também no Super Conectado aqui na Rádio Super, no portal O Tempo, otempo.com.br, também sempre na página 2 do Jornal O Tempo, dentro do A Parte, para que a gente evite que essas fake news sejam disseminadas como se verdade fossem. Então é bom a gente sempre reforçar isso para você que está preocupado, está comprometido em fazer um voto certo e em se ligar na informação mais correta. Ô Lucas, você falava agora há pouco sobre essa coisa da pré-campanha de não poder pedir voto. E eu me lembrei de uma situação prática que eu acho que vale a pena ser abordada aqui no Café com Política. Agora, recentemente, estava vendo uma espécie de bate-papo que fez o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, com, se não estou enganado, estudantes. E ao fim desse bate-papo, ele falou, vote 13, que é o número do PT. Vale lembrar que o Fernando Haddad, pelo menos por enquanto, não é pré-candidato, mas o nome dele é levantado como pré-candidato do PT à presidência da República, numa hipótese que é cada vez mais real de o ex-presidente Lula não poder disputar a eleição. E aí criou-se uma celeuma em torno disso, eu já vi partidos de oposição querendo denunciá-lo por campanha fora de época. No fim das contas, esse vote 13 dele
no fim desse encontro com os estudantes, mesmo não sendo ainda um pré-candidato, mas sendo uma figura muito representativa de um dos maiores partidos do Brasil, isso pode significar uma campanha fora de época e pode, de fato, trazer algum complicador para ele? Pode sim, Rodrigo. Na só verdade, para ele ou para o partido também? Só complementando a pergunta do Rodrigo. Bom, eu entendo que isso pode gerar uma demanda para os dois, né? Porque, na verdade, o que ele fez aí, eu realmente não vi, verifiquei essa situação, mas o que você mencionou, ele violou a legislação 2 vezes. Primeiro, é vedado o pedido de voto. Segundo, é vedado mencionar número de partido. Então, houve sim uma irregularidade. A consequência jurídica disso, na verdade, é uma representação por propaganda extemporânea. Né? E a propaganda extemporânea é um ilícito eleitoral que é punido com multa. Multa para a pessoa que fez a propaganda e para a agremiação ou candidato que se beneficiou dela. Né? Mas há essa consequência jurídica, sim, de uma representação que pode ser feita por candidato, partido ou coligação, ou pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que é quem, na maioria das vezes, faz essa fiscalização e trabalha muito bem, né? Eles podem realmente propor uma representação e pedir a condenação em multa. Essa multa é paga para a Justiça Eleitoral, né, para a Fazenda Nacional, por propaganda extemporânea, que é vedado, porque ele realmente violou os limites da pré-campanha. Lucas, o que você diria sobre, o que o senhor diria, perdão, Não. sobre essa questão das penalidades envolvendo a lei eleitoral? Porque o que a gente percebe às vezes é que tem candidato que ele não se incomoda com a multa. Desde que aquilo que ele fez, aquela propaganda, teve uma repercussão tão boa para ele que às vezes a multa ela acaba se tornando uma coisa pífia diante daquilo. Você diria que seria melhor que todas essas penalidades fossem convertidas em impugnação de candidatura, aí sim ela seria efetiva ou não é para tanto? Na verdade, assim, muita coisa que antes era punida apenas com multa, por exemplo, irregularidade de gastos e recursos financeiros em campanha, né? Muita coisa que antes era classificada apenas com a penalidade de multa, você agora já tem a penalidade de cassação do registro de candidatura. Né? Em relação à propaganda extemporânea, ainda não fizeram essa mudança na legislação. Mas muitas coisas que antes eram apenadas apenas com multa, agora já podem importar na perda do registro de candidatura, que é uma consequência mais drástica. Né? Agora, a questão toda vocês já ouviram isso aqui, porque eu ouço o programa, né, de cientistas políticos. A questão toda é que o poderio econômico que envolve as grandes campanhas e as grandes candidaturas é tão grande que, por maiores que sejam as multas, eles têm condição de pagar, né? E às vezes preferem pagar. Porque, na verdade, nós sabemos que as multas não são pequenas, as multas são muito altas da Justiça Eleitoral e são, algumas delas, duplicadas a cada reincidência. Né? Então, nós estamos falando aí de valores altos, né? De valores significativos. Agora, a questão é que as grandes candidaturas, na maioria das vezes, não estou generalizando, né? Mas na maioria das vezes essas grandes candidaturas envolvem grupos econômicos muito ricos, né? E muito poderosos. E aí não falta dinheiro para pagar a multa, né? Porque a gente está falando, às vezes, de um valor que, para nós, enquanto pessoas físicas, seria um valor assim absurdo de multa. Mas para partidos que lidam aí com fundo partidário, fundo eleitoral, afinal também está proibida a doação das empresas na campanha, acaba representando pouco. Eu estava vendo um levantamento feito pela revista Isto É, agora no fim de semana, que aponta que só pela coligação do candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, são algo em torno de 857 milhões de reais. Aqui, no fim das contas, ele acaba tendo direito. Por mais que não possa gastar tudo isso na campanha presidencial, mas quando você está juntando todos os partidos ali, é uma soma que, obviamente, faz uma diferença muito grande, né? Ainda existe, aliás, é até bom de se tocar nesse assunto, Lucas, uma desigualdade muito grande mesmo entre os partidos no Brasil, né? Muito. E essa mudança na legislação, eu também compartilho com os colegas que criticam essas mudanças, essas que limitaram a questão do financiamento privado. É engraçado porque a gente está tendo como uma novidade essa coisa do financiamento público de campanha e, na verdade, os países europeus onde isso existe estão fazendo campanha para acabar, né, o financiamento público, porque eles entendem que não faz sentido que campanhas eleitorais sejam veiculadas com dinheiro público. E temos grandes democracias que têm o financiamento privado, só que bem fiscalizado.
Aí você não tem nenhum perigo disso acontecer. Mas a crítica que muitas pessoas fazem, e eu concordo, é que a partir do momento que você cria essas vedações todas em relação ao financiamento da campanha, na verdade a legislação acaba apoiando a prática do Caixa 2. Né? E quando a gente fala nesses valores milionários, a gente está falando de valores, vamos dizer assim, oficiais. Porque há campanhas, não estou generalizando, né? Mas há campanhas que operam com valores extraoficiais muito maiores ainda. Lucas, qual é a avaliação que o senhor faz dessa vaquinha virtual, até como uma segunda opção para o candidato, para aqueles que têm menos recursos, né? Falando isso, eu estou fazendo essa pergunta em cima dessa criação de Caixa 2, por exemplo, se existe essa possibilidade, se deixou brecha, ou se essa vaquinha, as regras que foram criadas para elas estão bem amarradas mesmo. A vaquinha virtual é uma mudança dessa mini-reforma que eu achei que foi positiva. Porque realmente, como você bem disse, ela beneficia o candidato que não tem apoiadores financeiros. Né? O pré-candidato, que não tem apoiadores financeiros. E ela tem sido muito bem conduzida por muitos pré-candidatos. Eu tenho acompanhado, é novidade, a gente que trabalha na área fica curioso para ver como é que vai ser operacionalizado. Né? Eu tenho acompanhado muitos pré-candidatos. Não vou nominar aqui por causa do período, né? Já não é interessante ficar falando nome de candidato. Mas muitos candidatos que eu tenho acompanhado têm feito um trabalho muito bacana de divulgação das vaquinhas virtuais, né? E isso sim vai ajudar que as campanhas, as agremiações consigam apoio do eleitor. Apoio privado do eleitor, não de grandes grupos econômicos, né? Não de grandes empresas, mas do eleitor, pessoa física. E, obviamente, desburocratiza um pouco a questão da doação eleitoral. Porque, às vezes, o eleitor ele não participa mais ativamente desse processo porque é muito burocrático. Né? A doação, antes dessa novidade, era um pouco mais burocratizada. Né? Mas eu acho que é bom, sim, é positivo, sim. É das poucas coisas positivas dessa última mini-reforma, na minha opinião. E no caso específico da vaquinha virtual, essa doação que o cidadão faz, mesmo sendo feita agora, por exemplo, no período de pré-campanha, aquilo já vale como a doação, por exemplo, aqueles 10% que ele tem de limite. Quer dizer, não é porque doou na pré-campanha e depois começa a campanha propriamente dita que ele vai ter um novo limite, não, né? É bom que se explique até para evitar que o cidadão seja multado, às vezes, por doar além da conta do que poderia, né? E na verdade essa doação ela é destinada à campanha, porque a legislação é expressa no sentido de que os atos da pré-campanha têm que ser financiados pelo partido, né? Os atos de pré-campanha, a lei é muito clara, por exemplo, as reuniões, os eventos, né, de lançamento de projeto de governo, eles têm que ser financiados por partidos políticos. Não pode ser financiado por candidato, nem por financiadores do candidato. Então, essa vaquinha virtual, embora ela aconteça antes do início da campanha, ela se destina ao custeio da campanha. Então, é razoável que haja realmente esse limite dos 10%. Nós estamos conversando com o professor e advogado, especialista em direito eleitoral, Lucas Neves, que está nos esclarecendo várias questões aqui. Lucas, e eu pergunto, como é que está essa questão da fiscalização da justiça eleitoral, por exemplo, em relação ao cumprimento da cota de 30% de candidaturas femininas nos partidos? Isso tem sido cumprido? Vocês, advogados eleitorais, têm acompanhado essa questão? A verdade, esse tema é polêmico. A maioria dos meus colegas com quem eu convivo é radicalmente favorável a todo tipo de política que aumente a participação da mulher, né? No sistema. A gente sabe que o meio político é um meio muito machista, muito dominado pelos homens, e que é extremamente importante que as mulheres tenham um espaço maior, mesmo porque as estatísticas demonstram que as parlamentares do sexo feminino, elas produzem muito, são parlamentares muito ativas. Porque acho que até uma questão de lógica, né? Como a política é um meio muito machista e a entrada da mulher lá é difícil, a mulher que consegue entrar é porque tem muita garra e tem muita vontade de participar do processo político, né? Mas, assim, o grande problema é que essa cota prevista na lei, às vezes, ela é meio que cumprida só de maneira pró forma, né? Só que a gente sabe que a Justiça Eleitoral ela tem um corpo técnico muito qualificado, assim como o Ministério Público Eleitoral, né? Vocês mencionaram aqui o Diogo Cruvinel, que é um dos grandes eleitoralistas do Brasil, que é do corpo técnico da Justiça Eleitoral, né?
Na verdade, a Justiça Eleitoral ela tem se aparelhado e tem fiscalizado muito bem isso. Porque você dar dados falsos à Justiça Eleitoral, e uma candidatura de alguém que não vai se candidatar é um dado falso, né? É até tipificado como crime eleitoral. Né? É uma falsidade ideológica, de certa forma. Então, a Justiça Eleitoral tem, sim, fiscalizado essas chamadas candidaturas fake, ou seja, candidaturas que são feitas só para cumprir a cota legal, né, de participação de mulheres, justamente para que se incentive a participação real da mulher nas campanhas eleitorais, e não uma candidatura fictícia só para cumprir a cota. Ô Lucas, eu queria retomar, a gente já está caminhando aqui aos pouquinhos para o fim da entrevista, a situação do PT e do ex-presidente Lula, que ainda causa uma insegurança jurídica e uma instabilidade nessa eleição presidencial deste ano. O questionamento é o seguinte: o PT insiste em mantê-lo e em lançá-lo candidato à presidência da República agora no fim do período das convenções, no próximo domingo, dia 5 de agosto. E aí existe essa perspectiva, essa possibilidade de que ele seja enquadrado na lei da ficha limpa e que, com isso, eventualmente não possa concorrer à presidência da República. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se aparece a foto do Lula na urna eletrônica para o cidadão no dia da votação, porque essa decisão às vezes não foi tomada a tempo, e a gente conhece bem a burocracia da justiça no Brasil, e o PT tem necessariamente um outro candidato no dia da eleição, mas ainda assim aparece a foto do Lula quando a pessoa vai lá e vota no número do Partido dos Trabalhadores. Isso pode, de alguma maneira, dar margem para questionamento eleitoral? Olha, na verdade é o seguinte, primeiro a questão da foto, ela já está sendo resolvida, porque a substituição de candidato antes, ela era permitida até antevéspera das eleições. Agora tem que ser 20 dias antes. Aí realmente dá tempo de fazer as alterações devidas, acredito eu, né? Porque isso é uma questão administrativa interna da Justiça Eleitoral. A gente não sabe como é que é essa dinâmica na prática. Mas 20 dias, em tese, daria tempo. Porque antes você podia trocar o candidato até a antevéspera das eleições. Houve uma alteração nesse sentido. Realmente pode ser uma estratégia, né? Ou pode ser realmente um projeto de insistir na candidatura. A questão é que a legislação eleitoral, ela permite isso expressamente, porque ela diz que todo candidato que estiver com a sua campanha sub júdice, ele pode praticar todos os atos da campanha enquanto estiver sub júdice. Ou seja, até o trânsito em julgado do processo de pedido de registro, que certamente será impugnado. A questão é que a lei, ela fixa um prazo para o julgamento disso. A gente não sabe se a Justiça Eleitoral vai ter condições de cumprir esse prazo por causa do excesso de demandas, né? Mas ela fixa um prazo, salvo engano, é 17 de setembro, que seria o prazo final, né? Posso estar enganado, porque eu verifiquei há umas 2 semanas atrás esse calendário do TSE, mas, salvo engano, é 17 de setembro. E ainda temos o prazo de 20 dias antes da eleição para substituir candidato. Então, assim, essa possível fraude, em tese, não seria possível de acontecer. Agora, o lançamento da candidatura do pré-candidato Lula, ela é possível juridicamente porque a legislação diz que enquanto a candidatura estiver sub júdice, o candidato pode praticar todos os atos da campanha. Né? A questão é realmente a agilidade que se vai ter na Justiça Eleitoral para se julgar essa impugnação de registro. Se acontecer, o registro certamente será impugnado, né? Ok. Muito bom. A gente Obrigada, conversou hoje com o Lucas Neves. Ele é professor e advogado especialista em direito eleitoral, nos ajudando a entender um pouco mais da reforma eleitoral, enfim, da legislação eleitoral, já que as eleições e a campanha propriamente dita já estão se aproximando. Gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo e vamos contar contigo outras vezes aí para nos ajudar a entender, às vezes, essa confusão de leis e de regras que existe no Brasil. Claro, é bom que eu aprendo com vocês também. Mas é uma honra estar aqui, tá? E estou à disposição de voltar sempre que for necessária a minha presença.